Pronto, todo mundo me vê e me ouve bem agora? Tudo certo? Tá. Peraí, deixa eu botar tudo. Eu tava com duas telas. Tela do computador. Ai, caramba. Peraí. Pronto. Então, vou começando aqui, aproveitando que já que estava gravando para não ficar o meu desaparecimento gravado. Então, começar retomando aqui o que eu falei. Então, a gente vai, a partir dessa problematização que a Polly propôs entre o trono e a tragédia, vou começar aqui levantando alguns aspectos que eu acho importante que a leitura do romance também levanta para a gente, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha tela, vou apagar a câmera e a gente vai ver algumas imagens que eu queria levantar para a discussão. A primeira imagem que eu queria mostrar, não sei se vocês já viram essa imagem, é uma imagem de um pintor chamado Francisco Goya. A imagem... Alguém conhece essa imagem aqui? Alguém já viu essa imagem em algum lugar? Enfim, essa é uma pintura do pintor espanhol Francisco Goya, do século XIX, que ele está contando a história, né, Saturno devorando um filho. Tudo bem? Essa pintura do Francisco Goya é uma representação do mito de Cronos. Então, a representação do mito de Saturno, né, que é o nome romano para Cronos, que na mitologia grega é o titã do tempo. Daí vem a cronologia, o tempo, o cronológico, né? Os termos associados ao tempo vêm dessa figura do Cronos, o nome do Cronos. Na mitologia grega, portanto, Cronos é o titã do tempo, e havia um mito de Cronos, que está contado, né, no livro Teogonia, do poeta grego Hesíodo. É o seguinte: Cronos era filho de Urano e Gaia, os dois titãs criadores, né, criadores de tudo, são os dois principais titãs. Cronos representava o tempo e Cronos derrubou o pai, destronou o pai e assumiu o reinado dos titãs, assumiu o cargo de maior dos titãs depois de vencer, de derrotar o seu pai. E havia uma profecia de que aconteceria com Cronos, o Cronos teria o mesmo fim do que seu pai. Então, nessa perspectiva, o Cronos, para não ter um fim assim como seu pai, ou seja, para não ser vencido e derrubado, para não perder o trono para um de seus filhos, o Cronos decidiu devorar seus filhos jovens. Então, assim que os filhos nasciam, Cronos devorava eles para evitar que um dia eles fossem crescer e fossem responsáveis pela sua, né, por se voltar contra ele, assim como ele havia feito com o pai. Tudo bem até aqui? Pegaram mais ou menos se eu falar demais ou viajar demais, vocês, por favor, me sinalizem que eu retorno. Então, de certa maneira, o Cronos acha que vai evitar o seu fim, devorando todos os seus filhos, só que um dos filhos não é devorado. A esposa do Cronos, Reia, em vez de entregar o filho para ser devorado, ela entrega uma pedra. Cronos, achando que tinha comido o filho, come a pedra. Reia esconde o filho cresce e destrona o pai, derrota o pai e assume o trono do Monte Olimpo. Esse filho, nós estamos falando de Zeus. Então, Zeus é filho de Cronos, e Zeus, ao destronar seu pai, se torna o rei dos deuses, se torna o maior dos deuses na mitologia grega, e a partir daí ele não só ele assume o poder, destronando seu pai. Então, ele cumpre a profecia de Cronos. O que chama atenção nessa pintura do Goya é que não necessariamente o Cronos está devorando bebês, né? Essa pintura é bem assombrosa, uma pintura bem macabra, e ela está mostrando aqui, né, Cronos devorando um adulto, uma figura adulta.
De certa maneira, essa pintura faz parte, já o final do Goya. O Goya estava num estágio de intenso sofrimento mental, e já muito debilitado, ele pintou algumas pinturas que foram identificadas como pinturas negras, umas pinturas macabras. São pinturas de fato bem macabras, e essa é uma delas. Na verdade, mostra o poder destruidor do tempo, né? O tempo, ele devora os seus filhos, os seres humanos, de certa maneira. O tempo acaba sendo implacável, né? Eu acho que, de certa forma, essa ideia, né, do filho destronar o pai não é uma prática incomum na história, tá? Então, de certa maneira, a primeira coisa que a gente pode partir do Hamlet é que o Hamlet é uma tragédia shakespeariana, né? Uma tragédia de William Shakespeare. E assim como, deixa eu ver certo, acho que sim, assim como há muitos textos do Shakespeare estão diretamente, né, enfim, uma peça relacionada ao poder. Então, nossa discussão, né, esse título, né, do Trono à Tragédia, a gente invariavelmente vai percorrer aqui a ideia do poder, para pensar um pouco o que é esse poder e como que esse poder pode contribuir e afetar a existência humana, a forma do ser humano de lidar com o mundo, de estar no mundo, a forma do ser humano de ser ou não ser. Então, é um pouco essa pegada que eu vou caminhar com vocês. E tudo isso tem a ver com a força maior do poder, e o poder, nós começamos falando sobre o poder do tempo, né? Porque o início da mais ou menos, né? Eu não vou. Volta de uma outra coisa, pessoal. Eu não me lembro assim exatamente dos atos, a divisão dos atos e tudo mais, então eu vou puxar alguns. Não necessariamente eu vou seguir uma ordem cronológica nas coisas que eu vou falar aqui, nas cenas do romance, da peça que eu eventualmente citar. Então, eu vou pegando pontualmente alguns exemplos, não necessariamente eu vou contar toda a história na ordem, tá? Então, se eventualmente eu pincelar, se eu não respeitar a ordem do romance, não estranhe. Então, de certa maneira, a primeira coisa que eu acho que a gente pode refletir é começando com uma frase que do Marcellus, na verdade, Marcelo, né? Que é há algo de podre no reino da Dinamarca. Tá? É uma das frases que aparece. Aliás, quando a gente fala sobre o Shakespeare, um escritor inglês do século XVII, final do XVI, início do XVII, ele está pensando ali a relação de poder da Inglaterra elisabetana, da Elizabeth I, né? O momento da Era de Ouro da Inglaterra ali no final do século XVI, tá? Quando ele está pensando, Marcelos, valeu, Poli, obrigado. Essa frase que ele está pensando aqui tem uma relação muito grande com a política, né? A gente pensa em muitas coisas, geralmente isso aqui é uma máxima, né? Uma frase muito utilizada para se referenciar à corrupção. Ó, a Poliana está indicando aí, ato 1, cena 4. Valeu, Poli. Para se referenciar... Na minha tradução, cada tradução está em um lugar, mas é no ato 1. Ah, beleza. Então, no ato 1, né? Para se discutir, né? A corrupção, né? Uma referência à corrupção constante. Porque, na verdade, a corrupção e a imoralidade do poder. Porque qual é a grande questão que a gente tem, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode discutir é a partir dessa frase. Eu vou tentar selecionar algumas frases que eu acho interessantes. E essa ideia, né, é que vem o poder está na imoralidade, porque o poder, né, o novo rei assumiu o poder matando o outro rei. Então, o Cláudio, né, assumiu o poder
matando o rei antecessor. E isso é o fantasma do pai revela a Hamlet a verdade, né? Como é que era o nome do rei, do pai do Hamlet? Matando o rei antecessor. Hamlet. Hã? O nome dele é Hamlet. Não, sim, mas o pai também tem o mesmo nome? O pai dele, que foi o fantasma. Rei Hamlet. Então, É isso eu não aquela coisa lembrava. de seu pai é Gabriel e você é Gabriel Júnior. Faz todo sentido. Então, o rei Hamlet, né, que vai ser morto pelo Cláudio, ele revela a verdade para o Hamlet. Ou seja, o trono, a forma como o Cláudio assume o trono, está voltada para a violência. Tá? Então, acho que a primeira coisa que essa ideia de algo de podre no reino da Dinamarca pode propor para a gente é que as formas de exercitar o poder, de exercício do poder político, nem sempre seguem valores morais. Tá? Então, a violência como maneira de subir ao poder não é prevista como moral, não matarás. É um mandamento fundamental da cultura judaico-cristã. Mas a primeira coisa que eu acho que a gente pode, a partir daí, é que nem sempre o poder político está de mão dadas com a moralidade. Eu acho que esse é um argumento até interessante de ser desenvolvido no texto. Não sei se Polly quer falar alguma coisa, sei lá, como, né, da lógica da redação. Vocês também já devem estar cansados de saber sobre as peculiaridades da redação da UERJ, mas isso aí poderia ser um argumento, né, Polly? Acho que... Sim, a gente fez esses temas de corrupção e de moralidade já há uns meses, né? Porque são bem os textos iniciais que aparecem, né? No primeiro ato, eu estava dando lá em abril. Então, a gente ficou circundando isso muitas vezes, né? E eu fiquei muito implorando que, é claro que dá muita vontade de colocar só essa citação e deixar para lá, né? Mas é preciso contextualizá-la, né? E explicar o que é esse podre, né? Uma metáfora, explicar que o Reino da Dinamarca dá para fazer um paralelo com o Brasil, por exemplo, né? Ou com qualquer outro lugar, para poder sustentar o argumento, mas é por aí mesmo. E então, nessa pegada, eu acho que a gente, dentro dessa perspectiva da moralidade, né? O Maquiavel já fala isso, né? O Maquiavel já propõe, vamos fazer a política e moral, vamos separar a política da moral. O príncipe é isso. E daí a gente coloca aqui a violência como forma de exercício, de tomada e manutenção do poder, né? Então a violência pode ser um instrumento para tomar o poder e para se manter no poder. E aí eu trago a minha segunda imagem, né? Aí já contextualizando um pouco também, que é essa daqui. Reconhecem essa imagem? Aí, alguém arrisca de a qual processo histórico se refere? Revolução Francesa? Revolução Francesa, isso aí. Essa aqui é o momento em que vai estar sendo guilhotinado a execução do Robespierre. Robespierre é um líder jacobino durante a República do Terror. Ele é um dos responsáveis pela instituição do terror jacobino. E o terror jacobino, basicamente, é aquela ideia de que a liberdade vai ser mantida, ainda que isso custe a vida de muita gente. Então, de certa maneira, por sua vez, né, ainda que o poder político não esteja conectado de mãos dadas sempre com a moral, isso não significa dizer, vou escrever isso depois, tá? Isso não significa dizer que quem detém o poder
vai rejeitar totalmente o discurso da moral. Então, de certa maneira, os donos do poder, aqueles que estão diante do Estado, podem usar a moral, né, como instrumento de legitimação da violência. Né? Então, olha, quando a violência entra na política, isso é imoral. Ok. Se a gente for seguir uma lógica judaico-cristã, não matarás, isso é óbvio. Né? Isso é muito evidente. Quer dizer, óbvio não é não, porque tem muita gente que confunde, mas não matarás. Mas, ora, mas isso não significa dizer que em alguns momentos esses discursos moralizantes, o discurso religioso, o discurso revolucionário, podem ser utilizados por uma capa moral, um verniz moral. Eu não sei se vocês viram ontem, o Elon Musk postou um meme no Twitter, no X, né? Insinuando que a Netflix, não sei se vocês viram isso, a Netflix estava levando conteúdo woke e destruindo a família. Então, né, o Elon Musk fez compartilhou um meme, que era o cavalo de Troia, o cavalo de Troia da Netflix entrando numa fortaleza, e dentro, escondido, estava, sei lá, cultura woke, alguma coisa para destruir a família. E ele fez uma postagem, cancela a Netflix, e uma porrada de gente cancelou. Foi uma queda histórica das ações da Netflix, foi de ontem para hoje. Né? Ou seja, então, o que orienta o livre mercado na cabeça de algumas pessoas, como foi o caso do Elon Musk? As pessoas têm liberdade de pagar pela Netflix, né? A liberdade de expressão, de consumo, a liberdade de mercado, mas se você tem o uso do poder sobre um discurso moral, não, esse vídeo aqui é impróprio, esse conteúdo é impróprio, as séries da Netflix vão destruir a família. Você está usando um discurso moralizante para justificar a necessidade de cancelar a Netflix. Então, de certa maneira, isso está favorecendo no livre mercado produtoras de conteúdo que estão alinhadas com o que Elon Musk pensa como correto, entende como correto. Isso é uma forma de moralizar. O discurso de proteção da família, por exemplo, que é muito comum na linguagem política da extrema-direita, hoje, no mundo inteiro, é uma forma de dar um conteúdo, um verniz, o conteúdo não, porque é um verniz moral sobre um discurso violento. Então, é possível justificar a violência utilizando a moral para se manter no poder. Tá? A história nos mostra, né? A história, tanto com letra maiúscula quanto minúscula, tanto a ciência quanto o processo, nos mostram que não é impossível haver pessoas dispostas a usar, né, a legitimar a violência para se manter no poder sob uma justificativa moral. Tá? Eu acho que isso é uma reflexão que o Hamlet levanta para a gente. De certa forma, acho que o terror jacobino mostra isso. A grande questão é, o terror ele vai ser identificado na Revolução Francesa com uma fusão entre política e violência. Tá? Há uma fusão entre violência e política. Isso acontece muito na Revolução Francesa. Então, de certa maneira, a gente tem aí uma possibilidade. E tudo tem a ver com preservar a Revolução. Há um discurso interessante do Robespierre, para quem gosta de história, tá? Chamado Virtude e Terror. O discurso do Robespierre, de 1794, em que ele justifica o terror defendendo a ideia de uma virtude revolucionária, ou seja, a virtude revolucionária e o terror revolucionário são dois elementos que se combinam para preservar a revolução. Esse é o que está dizendo Robespierre, resumidamente, nesse discurso. Então, ora, se o Cláudio mata o irmão em torno do poder, ele está entendendo que a violência ali é legítima para assumir o poder. E isso é o disparador aí da questão do Hamlet. Né? Por outro lado, isso levanta para o Hamlet um outro questionamento, que é o questionamento da vingança. Devo ou não me vingar? Né?
O meu tio matou meu pai. E aí, a vingança é o caminho, né? Essa é o agir ou não agir. O ser ou não ser, de certa maneira, eu acho que pode ser, aí já é um pouco a minha leitura, né? E provavelmente não estou sendo o primeiro a falar isso, mas agir ou não agir, né? De certa forma, isso pode ser traduzido dessa maneira. Ele vai agir em vingança do pai, ele vai confiar no fantasma, ele vai acreditar naquilo ali, isso é uma questão que o romance, assim falar romance, a peça, né, dispara pra gente. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Eu acho que isso é a primeira ideia que eu queria desenvolver, assim, só fazendo uma ponderação mais geral. Outra cena que eu acho interessante, né, só para eu pegar aqui, então, o ser ou não ser, agir ou não agir, né? Seguir o impulso humano, seguir o impulso humano, a razão, né? A razão, seguir a razão, eu acho. O impulso, acho que também tem um pouco isso, porque o texto, eu não vou falar muito disso, mas discute muito a questão da loucura também, né? O impulso humano, a razão humana, tá? Eu acho que tem um pouco por aí. E por que isso, né? Porque a inação também poderia gerar consequências. E o Hamlet, de certa forma, vai primeiro investigar se é o tio mesmo e depois optar pela ação, optar pelo movimento da vingança. Tá? Justiça e vingança. Justiça e vingança já caiu, né, Poliana? Na UERJ? Já, né? Eu acho que foi do. Ai, esqueci o nome do texto. Um texto interessante sobre. Era um cara que era um pistoleiro, esqueci do Rubem Fonseca. Acho que tem alguma a ver com justiça e vingança. Bom, então olha só, nesse sentido, eu queria pegar outra cena, que é aquela cena, né, da encenação. Eu acho que o momento da encenação, deixa eu ver se eu pego aqui uma boa imagem, o momento da encenação que vai trabalhar de uma forma bem a metalinguagem ali, de certa maneira, né, é o momento em que o Hamlet vai atestar se de fato, né, aquilo tudo é verdade. Eu peguei aqui uma representação, a primeira que veio aqui no Google, tinha esquecido desse, que é Mousetrap, né? Aí eu não sei agora qual é o ato, enfim. A arte, na política, né? Arte e poder, peraí. Arte e poder como mecanismos reveladores da verdade. Ou antes disso, né? A arte como mecanismo revelador da verdade, do poder. A arte revela, ela desnuda o poder. A arte leva, acho que pode revelar a verdade. A verdade. Então, acho que essa é um outro aspecto. Quando a gente está falando da política, a arte também, é esse segundo tópico, né, que eu queria discutir, ela também é muito reveladora do poder. Ela revela coisas. A arte não é científica, mas a arte também fala de problemas reais. A arte, né, ela mobiliza questões voltadas para essa questão do real. Né? E a partir da percepção de que o seu tio, né, fica incomodado com a representação do assassinato, isso leva a Hamlet à conclusão de que ele é o culpado. Ora, então, de certa maneira, a partir ali daquela encenação, a partir ali daquela peça, ele teve a certeza de que tudo que o pai dele, o fantasma do pai dele falava era verdade. Tudo bem?
de que seu tio havia sido culpado, né? O Rei Leão, vocês sabem, né? É uma releitura do Hamlet, né? É o Scar matando o Mufasa, né? Toda a história tá ali no filme todo. Tudo bem? Só que o Simba é mais bonzinho, né? E, enfim, o final do Rei Leão é mais agradável. Bom, então, de certa forma, a gente tem como esse outro momento. Eu acho que quando a gente pensa como a arte reveladora da verdade, na verdade, outra coisa que a gente pode discutir também a arte é um mecanismo de disputa política, tá? A arte pode revelar a verdade, mas também pode ajudar a construir verdades alternativas. Então, as representações artísticas, o teatro, está muito relacionado com essa questão do poder, o cinema e poder. Eu acho que a gente pode trabalhar, né, de certa maneira, outro exemplo, se fosse para essa perspectiva da arte, a noção de que o cinema é um exemplo aqui de como que a arte está relacionada ao poder. O cinema nazista, por exemplo. O cinema nazista era um instrumento de mobilização política. Tá? Não é exatamente essa questão da mobilização política que o Hamlet está propondo, mas, de certa forma, está uma relação entre arte e poder. Isso poderia ser usado como exemplo, uma contextualização histórica do texto de vocês. Tudo bem? Bom, dito isso, né, eu acho que nessa questão de reveladora da verdade, tem outro texto, tem outra frase que me chama a atenção. Ai, meu Deus, eu botei aqui. Só um instante, pessoal, 5 segundos que eu anotei a frase sobre a consciência nos torna covardes. Mas eu queria pegar toda a... Putz, o trecho, não vai dar. Eu vou botar isso. A consciência nos torna covardes. A Mariane está falando alguma coisa aqui, peraí. A produção americana durante a política da boa vizinhança com o Brasil entraria nisso também? Entraria de certa forma, porque você tem ali uma diplomacia cultural, né? Então, mas eu acho que porque claro que o exemplo do nazismo é sempre mais extremado, né? Mas também é um bom exemplo. Não é exatamente uma questão produzida por um estado só, né? A produção ali da política da boa vizinhança é Brasil e Estados Unidos, são as duas países cooperando, mas sim, pode ser também, é um uso da forma da arte para construir discurso de poder. Tá? Bom exemplo também. E a consciência nos torna covardes. E aí, porque no momento em que o Hamlet descobre que aquele ali é o assassino do seu pai, que ele começa a pensar se deve agir ou não. Né? Ele já estava mobilizando essa questão, mas no momento que ele tem a certeza, isso é bem definidor. E ele opta pela vingança. Tá? Mas muitas vezes esse processo, né, do saber as coisas, do revelar a verdade, isso nos estimula um medo de agir, um medo de viver, um medo de pensar. E quando isso é relacionado ao poder, né, isso pode ser um resultado da revelação da verdade. A revelação da verdade pode ser usada para amedrontar pessoas por um governante, ou a construção de uma falsa verdade, né? Tilenol causa autismo, nós vimos isso na semana passada. Então, produz-se é claro que não é por meio da arte, mas é por meio da política, mas ali também, de certa forma, é uma encenação. A política é uma encenação. Eu acho que isso que é uma outra questão que pode se levantar a partir daí. Né? A política como espetáculo. Porque hoje o que nós temos várias lideranças políticas e na extrema-direita global em que discutem essa ideia, que a política é como um espetáculo. Não necessariamente o presidente precisa efetivamente fazer coisas, mas ele precisa mostrar que está fazendo. Ele precisa sair no jornal. Tem um presidente que sai muito no jornal, um presidente sobre o qual todos falam a todo tempo, é um cara muito popular, isso também é uma forma de demonstração do poder. Trump faz isso,
de uma forma muito eficiente, ainda que mal intencionada, mal intencionada, mas enfim, faz. Então, essa noção da política como um espetáculo, como uma grande encenação, como uma encenação orientada pelo desejo de ter poder. Tá? Tudo isso. Então, de certa maneira, né, voltando aqui, que foi mais um insight que veio, a consciência nos torna covardes, é outro ponto interessante do Hamlet. Né? Viver é muito perigoso, né? Eu diria o Guimarães Rosa. É a percepção dos perigos, é a percepção dos riscos, é a percepção da possibilidade do erro. Tá? Um grande sertão veredas. Tá? Bom, e de tudo isso, qual é a grande consciência que faz dele um covarde? Eu acho que aí eu já posso até encaminhar para um encerramento, né? A consciência da própria finitude. Então, de certa maneira, a finitude, né? Eu acho que isso fica muito claro na cena que ele pega a caveira do bobo da corte, lá, né? Vou botar aqui uma foto, primeira foto que veio aqui primeira imagem que veio no Google, é a consciência da finitude, né? Essa cena clássica ali. E eu acho que, de certa forma, nós falamos aqui, por exemplo, né, sobre a Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa explodiu em anseio pela liberdade e, de certa forma, todo esse desejo de liberdade foi destruído quando, no final, quando você tem, em meio à Revolução, a violência do terror, e, no final da Revolução, da fase civil, a ascensão do Império Napoleônico. Nada tem ali de garantir a liberdade. A mesma coisa quando você tem, né, os movimentos nacionalistas que começam com uma proposta utópica de democracia e igualdade e acabam desembocando no imperialismo, né? O nazismo, que é uma forma de imperialismo. Então, de certa maneira, o poder, né, a finitude, ela define o ser humano. De certa maneira, o poder do ser humano, o poder do indivíduo... os flamenguistas estão fazendo uma festa aqui. O poder do indivíduo não é capaz, né, nem sempre é capaz de resistir à sua finitude. Quando o Hamlet decide se vingar, acontece uma tragédia, morre quase todo mundo, né? Então, da mesma forma que a violência do terror ela foi autofágica, ela foi autodestrutiva, o poder, né, o uso da violência política pode voltar contra, né, aquele que a usou, pode destruí-lo. O poder pode destruir. A disputa pelo poder pode, inclusive, consumir a todos nós, né? Assim como nossas vidas, né? E uma hora vão se encerrar. Então, de certa maneira, acho que quando a gente fala sobre do trono, a tragédia, né, é isso, que a disputa pelo poder acaba se tornando efêmera diante da morte. Isso a história, né, tenta evitar, né? A memória tenta evitar. Para a gente terminar, né, eu queria mostrar aqui uma última imagem. Não sei se vocês conhecem. Peraí, essa é menos conhecida. Ai, meu Deus. Peraí. Sempre tomo uma coça aqui do...
essa imagem daqui, né, ela é a representação da Mnemosine. Mnemosine é a Titã, né? Da Titã, eu não sei, tem um feminino de Titã, talvez tenha a Titânida, eu acho. Eu acho que é Titânida. Vou botar como Titã da memória. Tudo bem? E Mnemosine, né, vai se relacionar com Zeus, né? Enfim, Zeus tinha filhos com todas as mulheres do Olimpo, né? Muitas vezes por meio da violência também. Não sei se o caso da Mnemosine foi um estupro ou foi uma relação consentida, porque isso, a relação entre os deuses gregos era marcada por estupros, por morte, por vingança, por destruição, né? Era uma coisa naturalizada nas narrativas da mitologia. E Mnemosine, a partir tem com Zeus tem nascem, né, de Mnemosine as ninfas, entre elas Clio. Clio é a deusa da história, tá? Mnemosine representa a memória. Então, na mitologia, a história é filha da memória. E quando o ser humano, né, quando lá o Hamlet se depara com a sua finitude, né, existe até uma ideia falsa, né, de que o ser ou não ser é no momento que ele está com a caveira, né, e não é, né? É outro momento. Na verdade, aquela pergunta do ser ou não ser no meio da caveira não faz o menor sentido, porque ele sabe que ele vai morrer, né? Então, o ser e não ser acaba sendo a mesma coisa, porque tudo leva, né, à morte, né, ao fim. E aí o não ser não é, né? O fim acaba, de certa forma, a gente sabe que à medida em que, né, de acordo com cada crença de cada um, pode não ser o fim, mas pelo menos no universo ali da política, é o fim, o silêncio, como acaba ele falando, né? No final, o silêncio do luto e da morte. Então, de certa maneira, eu acho que quando a gente pensa a importância da produção da história ou da história do dissenso, né? Ou quando mostra, por exemplo, que a história mostra às vezes que um governante estava enganado, estava mentindo. A história mostra a importância das lutas de preservação da democracia, das lutas por liberdades, das lutas contra o autoritarismo político, das lutas contra as armadilhas do poder. Então, de certa maneira, essa preservação da memória dos derrotados, essa preservação da memória dos injustiçados, a preservação da memória dos marginalizados, ajuda nas batalhas do poder. Então, de certa forma, para a gente matar essa ideia, né, a memória ela é um instrumento também de luta pelo poder. Assim como a arte assim como a violência é uma forma de exercício do poder, a história também está diretamente relacionada com o poder. Porque a memória é uma forma da gente preservar essas lutas, a memória dessas lutas, a experiência dessas lutas, a experiência de todos os eventos que valem ser lembrados, as pessoas que valem ser lembradas, mas, ao mesmo tempo, entendendo que essas pessoas são humanas e que, assim como essas pessoas, nós também somos humanos e todos nós, uma hora, vamos desaparecer, vamos virar memória, vamos deixar de ser história e virar memória, né? Então, eu acho que, de certa forma, no fundo, ainda que você tenha o esforço da memória, o Hamlet ele me lembra muito mais, a pegada do Hamlet me lembra muito mais a nossa primeira imagem, né? Que, apesar de todos os esforços, os seres humanos são devorados pelo tempo, né? Mas tem aí, pelo menos, a memória para tentar fazer um contraponto, né? Eu acho que, de certa forma, a gente pode entender as discussões do livro por aí. Enfim, não sei se vocês me entenderam, não sei se quem quer fazer alguma pergunta, né? Vocês entenderam a ideia? Foi muita doideira. Tudo certo?
Querem fazer alguma pergunta ou tá tudo sob controle? Aí, Lecas, eu achei muito legal essa correlação que você fez com o mito de Saturno, porque quando você mostrou a imagem, a princípio eu só pensei na história do Hamlet por contraste. Não pensei por proximidade, igual você fez, igual você falou nessa questão dos seres humanos serem devorados pelo tempo, o que faz muito sentido. Assim, o Hamlet, ele por essa atitude de indecisão dele, ele acaba sendo atropelado assim pelos acontecimentos, né? Eu não tinha pensado nessa perspectiva. Eu só pensei por contraste. Eu pensei, ó, Saturno com medo dos eventos que podem acontecer, ele age impulsivamente. Ele não quer nem saber, vai lá, devora os filhos e tudo mais, enquanto Hamlet ele faz o contrário, né? Ele sabe que quer a vingança, mas ele fica hesitando tanto que ele é o Exato. contrário de Saturno. Ele ficaria pensando ali, devora ou não devora esse filho? Meu Deus, o que vai acontecer? Eu só fui por esse lado. Agora, Também é uma forma interessante de ver. É uma é, forma. não, mas acaba sendo a mais lugar comum, mas essa que você trouxe foi muito legal, foi sensacional. Pô, valeu, cara. Obrigado. Peraí, o Sérgio perguntou um Tem negócio aqui. certo. Eu fiquei com uma dúvida em relação à legitimação do terror, precisando na moral. Como que a relação é executada? Porque depois, Sérgio, se você gostar de Revolução Francesa, dá uma lida no discurso, mas basicamente é a ideia de que o terror é necessário para preservar a revolução. Então, o compromisso com a revolução é uma forma de moralizar as ações, de legitimar as ações da violência. Então, ele está usando o terror, está matando pessoas em nome da preservação da revolução, dos ideais de liberdade, né? A liberdade jacobina. Mas isso é uma moralização, não é uma moral cristã, mas é uma moral, uma moral, de certa forma, laica, revolucionária. Na história atual e no livro o Hamlet, você diz, o Hamlet eu falei sobre a morte do rei, né, a tomada do poder pela violência, quando começa, eu parti daí, desse uso da violência para tomar o poder. Se eu quiser perguntar mais alguma coisa, só falar. Deixa eu ver aqui, Amanda, toda disputa de poder poderia ser vista como uma disputa contra o tempo, de certa forma? Sim. De certa maneira, sim, né? Na verdade, pode ser vista, mas às vezes o tempo ajuda, às vezes o tempo favorece alguns projetos de poder, né? O tempo pode estar a favor ou contra determinado político, assim. Na guerra da Ucrânia hoje, o tempo está a favor da Rússia. Quanto mais enrolar, o Putin vai avançando e vai dominando, não está tão a favor da Ucrânia, mas de certa forma, também, se você pensar o tempo mais amplo, ele pode, né, não conseguir resolver o problema da guerra e a economia russa entrar numa crise, entrar num desgaste, né, se for mais a longo prazo. Então, é sempre dialético. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Aí, Leca, complementando isso que você falou sobre a dúvida do Sérgio, né, sobre a legitimação do terror, acontece isso na peça, assim, eu lembrei de um momento em que é a própria vingança que o rei Cláudio ele começa a arquitetar para tentar matar o Hamlet, né? Primeiro ele tenta deixar o Hamlet, ele tenta usar a moral, assim, né, para igual você explicou, pro Hamlet ficar quietinho ali no canto dele, porque o Hamlet está extremamente enlutado pelo pai, está completamente irritado que a mãe acabou de se casar, e aí, o primeiro ato do rei Cláudio é falar assim, pô, você já está de luto há muito tempo, isso não é normal, isso não ele vai dizer que isso não é moral, porque isso acaba revelando assim uma certa fraqueza do homem, né? A primeira tentativa dele é de desmoralizar o Hamlet. Depois ele vai tentar mandar o Hamlet para uma viagem e vai tentar fazer com que ele morra nessa viagem. Mas aí também não dá certo. E aí, depois ele vai partir para uma violência um pouco maior, que é a de concitar o Laertes, né, que teve o pai dele acabou de morrer, a irmã dele acabou de morrer,
a fazer um duelo contra o Hamlet. Então ele parte para a violência mesmo, né? Ele legitima o terror. Tipo assim, ó, pô, seu pai morreu, a sua irmã morreu, nada mais do que justo você... E a espada tinha veneno, não é isso? Tinha veneno, então eles Era a estão... covardia, né? Sim, na covardia, assim, tipo, não, vamos para cima dele, vamos matar esse cara, coloca veneno aí nessa espada e vambora, né? Então ele usa essa justificativa moral, né, de que, pô, você perdeu seus pais, tem que se vingar mesmo. E a legitimação do terror, né, que tá usando uma espada envenenada para tentar matar um cara que é da nobreza. Então, Sim. muito legal. Na covardia, isso perfeito. Tem Na covardia. tudo a ver, tudo a ver. E aí, pessoal, mais alguma questão? Tudo certo? Então, pegaram a ideia, né? Acho que... Como você vê a cena em que Hamlet finge estar louco no primeiro momento? E aí, William, como é que você... Sei exatamente, essa eu não estudei tanto. O Hamlet, ele recebe, ele vê o fantasma, mas ele, como não é um cara impulsivo, ele fala assim, pô, eu vou me fingir de louco aqui para eu conseguir me enfiar em algumas situações e ver se as pessoas elas estão meio que fingindo algo contra mim, se elas estão me observando mesmo, eu vou me fingir de maluco aqui para ver se esse pessoal tá aí, igual você falou, fazendo toda essa encenação política, né? Então ele usa essa loucura como uma forma de encenação mesmo também, de máscara, para entender se o que o fantasma falou é de fato verdade. Você tem esse ponto bem. Eu lembrei também de outra coisa aqui, e de certa maneira, né, o louco na Idade Média é o tocado por Deus. O louco ele começa a ser excluído, visto como um excluído na sociedade ocidental no século XVIII e XIX, depois do Iluminismo, que a razão é o referencial e a loucura é o contrário da razão. Mas antes o louco é tocado por Deus. Então, de repente, também é uma forma dele. Ironicamente, ele fingindo de louco era o que mais sabia ali, né? Ele estava sabendo de tudo, e no final, não me lembro se isso estava na história, se isso fala na história, mas o crânio é do bobo da corte. O bobo da corte geralmente era um louco nas cortes do rei medieval. Era o louco que era tocado por Deus e era visto ali como uma forma de sabedoria, uma forma diferente de ver o mundo. Então, de certa forma, aquele crânio ali, né, se o bobo da corte acompanhar o padrão de muitos bobos da corte medievais, foi o crânio de um louco que deu a resposta final. Mas aí eu já no livro acho que não dá margem para isso, mas eu estou lembrando aqui mais da questão da história, né? Muito legal. Muito legal. Eu não sabia disso. O bobo da corte era o equivalente ao louco, só que não era excluído. O Foucault trabalha isso na História da Loucura. Ele conta que aos poucos os loucos foram sendo excluídos, botando no hospício, né, foram sendo, enfim. Tudo bem, Mariane? Respondemos? Beleza. Bom. Tudo certo? Poli tá aí? Acho que fechou, né? Acho que foi legal, foi legal. Eu estou aqui quietinha, ouvindo. Tudo certo, Poli? Então, fez jus ao belíssimo nome da aula? Esse nome foi muito bom. Fez muito. Eu sou boa para dar nome às coisas. Quando quiser, me procura. Sou boa para título, gente. Não sei como penso, mas penso. A gente pensa aí mais um encontro, de repente. Conversa com a Poli, né, Poli? Podemos, acho mais perto da prova, né? Faz uma coisa mais bate-papo, diferente, né? Assim, levantando umas hipóteses. Beleza? Porque nesse momento a gente precisava do que você deu mesmo, assim. Eles estão tendo muita dificuldade, né? Pelo menos a minha turma, acho que o William pode falar melhor pela dele, mas a minha turma tem dificuldade de ter associações mesmo com a peça, sabe? Assim, entre a peça e a vida real, eles estão conseguindo mais do que nos meses anteriores. Mas, de repente, às vezes quer trazer história
ou quer trazer qualquer outra referência, e tem dificuldade em função da dificuldade que é Hamlet mesmo, né? Assim, em encontrar associações, uma vez que a peça é muito antiga, né? Então, eles têm esse tipo de... Eles trazem esse tipo de dificuldade muito diferente do que era nos anos anteriores, quando, né, as distopias, elas são mais possíveis, né, digamos assim? Sim. Elas são mais factíveis, né? Então, eles não tinham essa dificuldade, sabe? Mas eles estão tendo dessa vez, assim, e colocar as citações esvaziadas de contexto, né? Jogar lá algo de podre no reino da Dinamarca não vai trazer nada de bom, né? Não é isso que a UERJ quer, que eles decorem citações. Então, essas referências, né, que você trouxe e que a gente tem tentado dar, é o que a UERJ verdadeiramente busca, né? Ela espera que você tenha aulas como essa, isso no mundo ideal, né? Sim. A gente está falando aqui do mundo ideal. Espera que você tenha aulas como essa ao longo de todo um ano, né? A gente sabe o livro desde janeiro, para que todo mundo consiga pensar junto, ou pensar sozinho, enfim, trocar, para conseguir alcançar a formação de um argumento, né? E isso é difícil para caramba, né? É verdade, é até treino, né? Repetição. Mas, enfim, depois vou te encaminhar também ver se eu posso escrever mais alguma coisa, eu te encaminho um arquivo, você compartilha com a galera. Perfeito. Beleza? Muito obrigada. Isso, gente. Beijão, Polly, William, prazer, cara. Um abração aí, tudo de bom para vocês. Boa prova aí, para a gente não se encontrar até lá, mas a gente se encontra mais uma vez. Falar com a gente combina. Valeu, né, Cade? Obrigado. Tchau, Satisfação. boa noite aí.